Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Comemoramos hoje a festa de Santo Agostinho. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Hoje comemoramos a festa de Santo Agostinho, um homem extraordinário, um ponto fora da curva, um santo de primeira categoria, um dos maiores santos da Igreja, com uma inteligência incrível. Sua influência na Igreja e no mundo até hoje é formidável. É um santo que temos que conhecer e ler seus escritos. Para conhecê-lo melhor, vamos assistir um vídeo falando sobre ele na homilia de hoje e de amanhã. Segue a primeira parte. Nascido em 13 de novembro de 354 em Tagaste, na atual Argélia, Agostinho passou por uma juventude marcada por uma vida de excessos e pecado. Ele é frequentemente lembrado por sua busca intensa pela verdade e satisfação espiritual em várias filosofias e religiões, antes de finalmente encontrar seu caminho de volta à fé cristã. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, desempenhou um papel vital e profundamente significativo na conversão de seu filho, sendo um exemplo notável de fé perseverante e amor maternal. Santo Agostinho viveu uma vida marcada por intensas paixões carnais e relações desregradas, aspectos que ele próprio descreve com notável honestidade em sua obra e Confissões. Essa parte de sua vida é crucial para entender sua jornada espiritual e a profundidade de sua transformação. Agostinho cresceu em um ambiente onde as tentações mundanas eram abundantes. Desde jovem, ele foi atraído pelas paixões carnais, buscando satisfação em relacionamentos e prazeres físicos. Em Confissões, Agostinho admite que foi arrastado por essas paixões e que sua busca por prazer era um obstáculo significativo em sua vida espiritual. Aos 17 anos, enquanto estudava em Cartago, Agostinho iniciou um relacionamento com uma mulher cuja identidade permanece desconhecida. Dessa união nasceu seu filho Adeodato, cujo nome significa dado por Deus. Embora Agostinho e essa mulher nunca tenham se casado, ele manteve uma relação estável com ela por muitos anos, demonstrando um afeto genuíno por seu filho. O nascimento de Adeodato foi um ponto importante na vida de Agostinho, pois o fez refletir sobre suas responsabilidades e o futuro. Adeodato foi uma criança notavelmente inteligente e espiritualmente inclinada, o que Agostinho reconheceu como um presente divino. A relação de Agostinho com seu filho foi uma mistura de amor paterno e admiração, especialmente considerando o brilhantismo precoce de Adeodato. Apesar de seu afeto por Adeodato e sua mãe, Agostinho continuou a lutar contra suas paixões carnais. Santo Agostinho, antes de sua conversão ao cristianismo, passou por uma intensa busca pela verdade. Inicialmente influenciado pelo maniqueísmo, uma religião dualista que promovia a ideia de um conflito entre forças do bem e do mal, Agostinho mergulhou também no estudo de várias filosofias. Ele explorou o ceticismo acadêmico, que questionava a possibilidade de alcançar conhecimento verdadeiro, e o neoplatonismo, que enfatizava a ascensão espiritual em direção ao Uno, o princípio supremo do qual todas as coisas emanam. Apesar de suas preocupações e do comportamento desregrado de seu filho,
Mônica nunca perdeu a esperança de vê-lo retornar à fé cristã. A devoção de Santa Mônica foi caracterizada por uma vida de oração constante e lágrimas sinceras. Ela rezava incessantemente pela conversão de Agostinho, frequentemente suplicando a Deus com fervor e persistência. Sua fé era inabalável, mesmo quando enfrentava anos de aparente falta de progresso. Mônica acreditava firmemente que Deus ouviria suas orações e traria seu filho de volta ao caminho da fé. A determinação de Santa Mônica foi recompensada. Após anos de oração e lágrimas, sua persistência começou a dar frutos. Agostinho começou a sentir o peso de sua vida de pecado e a busca pela verdade o levou a Milão, onde encontrou Santo Ambrósio. As pregações de Ambrósio tiveram um impacto profundo em Agostinho, começando a abrir seus olhos para a verdade do cristianismo. Durante esse período, Mônica continuou a apoiar seu filho com suas orações e presença constante. Agostinho chegou a Milão em 384 d.C. para ocupar um posto de professor de retórica. Nessa época, ele ainda estava em busca da verdade, explorando várias filosofias e religiões, mas sem encontrar satisfação ou respostas convincentes para suas questões mais profundas. Santa Mônica o acompanhou a Milão, continuando a rezar fervorosamente pela conversão de seu filho. Ao chegar em Milão, Agostinho ficou fascinado pela fama de Santo Ambrósio, conhecido tanto por sua oratória brilhante quanto por sua profunda sabedoria teológica. Inicialmente, Agostinho começou a frequentar as pregações de Ambrósio por curiosidade intelectual, admirando a habilidade retórica do bispo. No entanto, com o tempo, ele começou a ser tocado não apenas pela forma, mas pelo conteúdo das mensagens de Ambrósio. As pregações de Santo Ambrósio tinham um impacto significativo por várias razões. Primeiro, Ambrósio era capaz de interpretar as Escrituras de uma maneira que fazia sentido tanto teológica quanto filosoficamente. Ele usava sua vasta erudição para explicar passagens bíblicas complexas e mostrar como elas se relacionavam com questões morais e existenciais contemporâneas. Segundo, a integridade pessoal e a autoridade espiritual de Ambrósio reforçavam suas palavras. Ele era conhecido por sua vida de virtude e dedicação ao serviço da Igreja, o que dava credibilidade às suas pregações. Agostinho, que havia sido desiludido por muitos dos mestres que encontrara ao longo de sua vida, ficou impressionado pela coerência entre as palavras e as ações de Ambrósio. Terceiro, Ambrósio era hábil em responder às dúvidas e objeções dos ouvintes, incluindo as de Agostinho, que era um questionador cético e exigente. As respostas de Ambrósio ajudaram a dissipar muitas das dúvidas intelectuais que Agostinho tinha sobre a fé cristã. Enquanto Agostinho era intelectualmente estimulado pelas pregações de Ambrósio, ele também era espiritualmente sustentado pelas orações de sua mãe, Santa Mônica. Mônica continuava a rezar com fervor pela conversão de seu filho, acreditando firmemente que Deus ouviria suas súplicas. A combinação da influência intelectual de Ambrósio e das orações dedicadas de Mônica criou um ambiente propício para a transformação espiritual de Agostinho. Ele era profundamente consciente da dissonância entre sua vida de pecado e o chamado à santidade que ele sentia interiormente. Esse conflito interno é um tema central em Confissões, onde ele descreve suas orações pedindo continência, mas ao mesmo tempo admitindo que não estava pronto para abrir mão de seus prazeres carnais. A luta de Agostinho contra suas paixões foi intensificada por sua busca incessante pela verdade. Ele procurou respostas em várias filosofias e religiões, incluindo o maniqueísmo e o neoplatonismo, mas nenhuma dessas correntes conseguiu proporcionar a paz e a verdade que ele buscava. Foi somente através da influência de sua mãe e das pregações de Santo Ambrósio que Agostinho começou a perceber a profundidade do cristianismo. O ponto de virada na vida de Agostinho ocorreu em 386 d.C., quando ele teve uma experiência espiritual profunda que o levou a abraçar a fé cristã. Após essa conversão, Agostinho decidiu viver uma vida de continência, afastando-se dos prazeres carnais que haviam dominado sua juventude. Santa Mônica testemunhou a conversão de Agostinho com grande alegria e gratidão. Santo Agostinho enviou a mãe de Adeodato de volta à África e decidiu se dedicar inteiramente à sua nova vida espiritual. Após sua conversão, Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio na Páscoa de 387 d.C. Esse ato simbolizava não apenas a aceitação da fé cristã por Agostinho, mas também o início de uma nova vida dedicada ao serviço de Deus e da Igreja. Adeodato também foi batizado junto com Agostinho, e os dois compartilharam um vínculo espiritual profundo até a morte precoce de Adeodato, que ocorreu quando ele tinha apenas 17 anos.
A perda de seu filho foi um golpe doloroso para Agostinho, mas também reforçou sua dedicação à vida espiritual e seu compromisso com Deus. Pouco tempo depois, enquanto estava em Ostia, Itália, Mônica faleceu, consolada pelo fato de que seu filho havia encontrado a fé. Santa Mônica é hoje reverenciada como a padroeira das mães e esposas cristãs, simbolizando a esperança e a perseverança na fé. Sua vida é um testemunho poderoso do impacto que a oração e o amor maternal podem ter na vida de uma pessoa. A história de Santa Mônica e Santo Agostinho é uma prova da eficácia da oração intercessora e do poder transformador da graça de Deus. Que lição nós podemos tirar de hoje? Recomendo para conhecer a vida de Santo Agostinho o livro das Confissões, como foi mencionado no vídeo. É uma autobiografia onde Agostinho relata a sua apaixonante trajetória em direção a Deus. Recomendo a edição feita pela editora Quadrante, pois foi trabalhada para adaptar-se à nossa linguagem moderna. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.